Estados Unidos e Irã continuaram a trocar ataques nesta terça-feira, enquanto o novo bloqueio a portos iranianos entrou em vigor. Donald Trump desistiu, como se esperava até, por enquanto, da ideia de cobrar taxas de navios escoltados, mas fala ainda em alguma forma de compensação aos Estados Unidos. Dia de tensões no Oriente Médio e as tentativas de negociações, você acompanha agora na reportagem. Já são 4 noites consecutivas de ataques dos Estados Unidos a alvos na costa sul do Irã, especialmente na região do Estreito de Hormuz. A última rodada teve início cerca de 1 hora antes da retomada do bloqueio dos Estados Unidos a portos do Irã no Golfo Pérsico. O bloqueio voltou sem o plano de Donald Trump de cobrar uma taxa sobre navios escoltados pela Marinha dos Estados Unidos. A ideia foi descartada pelo próprio presidente americano nesta terça-feira. Trump disse que, no final das contas, não gosta da ideia de taxas para navegação na região e afirmou que países árabes vão compensar Washington pelos gastos na guerra por meio de investimentos nos Estados Unidos, sem dar mais detalhes. Em linha com recados que faz a aliados europeus da OTAN, Trump sinalizou que quer que os Estados Unidos sejam recompensados pela presença militar que mantém há décadas no Oriente Médio. It was never fair to me that we would be guarding the strait when we basically don't take any, we don't need the oil. Horas antes do reinício do bloqueio dos Estados Unidos, o Kuwait relatou que ataques iranianos atingiram um navio da marinha do país, deixando 4 feridos. Ao todo, o Kuwait afirmou ter interceptado um míssil balístico, 5 mísseis de cruzeiro e 33 drones nesta terça-feira. 2 oficiais americanos disseram à CNN que os Estados Unidos utilizaram mísseis Patriot para interceptar ataques iranianos contra o Kuwait, fragilizando ainda mais um estoque que estimativas apontam ter sido reduzido em quase metade durante o período mais intenso da guerra. Leonardo, esse bloqueio naval dos Estados Unidos voltou, né? Ele começou agora às 5 da tarde, horário de Brasília. Na sua percepção, isso prolonga a guerra ou acelera a interrupção da guerra, né? Caio, lógico que o Trump quer terminar essa guerra o mais rápido possível. Na verdade, por ele já tinha terminado, mas a Guarda Revolucionária, na semana passada, eu acho que ela esticou demais a corda. Os ataques que a Guarda Revolucionária efetuou contra navios mercantes cruzando ali o Estreito de Hormuz, fora da tal rota que o Irã determina que esses navios passem, isso aí foi, digamos assim, foi a gota d'água aí para o Trump tomar uma iniciativa. Muitos analistas americanos já criticando a postura dos Estados Unidos, inclusive a postura em relação às negociações, criticando as próprias negociações, e o Trump não teve outro jeito do que acabou endurecendo a situação. Então, os ataques começaram na última sexta-feira, na última semana, na verdade, já tinham recomeçado, e estamos aí nessa sequência de noites aí de ataques dos Estados Unidos, com retaliações iranianas. Acabei de receber notícia de que o Bahrein está sendo atacado também, não apenas o Kuwait. Vimos na reportagem que foi mostrada os ataques ao Kuwait, mas o Bahrein também está sendo atacado por forças iranianas. Então, esses últimos dias, ataques muito intensos. Por enquanto, não tivemos ataques sobre Teherã, sobre a capital do Irã, e também me chama a atenção que Israel ainda não entrou nessa nova fase de ataques, né? O presidente Trump já mandou carta ao Congresso informando que o cessar-fogo encerrou, que voltaram os ataques, que os ataques contra o Irã voltaram em função do que o Irã tem feito. Então, acho que agora a revolucionária esticou demais, os radicais iranianos, eles esticaram demais a corda e agora estão aí sofrendo as consequências, e o Trump não tem outra alternativa do que fazer o que ele está fazendo. Ele, há cerca de 2 horas atrás, deu uma entrevista na Fox News, dizendo que os ataques vão prosseguir nos próximos dias, inclusive a infraestruturas iranianas de energia, pontes, etc. Então, a situação é bastante ruim ali no Oriente Médio. O preço do petróleo hoje chegou a bater $87 o Brent, caiu um pouquinho no final do dia para 85, mas é uma situação bastante preocupante. Junho foi um refresco, digamos assim, para o mundo, mas talvez tenhamos aí um restante de julho bastante complicado. Lourival. Não, acho que a Guarda Revolucionária está cumprindo os objetivos dela, né? O objetivo é manter o controle, a soberania sobre o Estreito de Hormuz. Então, ela atacou realmente 7 navios ao longo de 7 dias que estavam
trafegando ou pela costa do Omã ou pelo chamado esquema de tráfego internacional, né, que existia antes e que o Irã não reconhece mais. E o Irã tem uma carta na manga que não usou até agora, mas que parece prestes a usar, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, né, diante da escalada americana. A gente até tem um mapa para mostrar do que nós estamos falando, porque houve aí um gatilho que foi um avião do Irã que estava voltando para Saná, para trazer de volta comandantes dos Houthis que tinham ido participar dos funerais do Ali Khamenei. E aí as Forças Armadas do Iêmen, apoiadas pela Arábia Saudita, dispararam contra esse avião. Ele não pôde pousar em Saná, teve de pousar em Hodeida, que é controlada pelos Houthis. E aí os Houthis estão acenando, então, com a possibilidade de voltar a atacar navios no Mar Vermelho, como eles fizeram depois que Israel iniciou a campanha contra a faixa de Gaza, desencadeada também pelos ataques do Hamas. E eles conseguiram realmente, naquela época, romper bastante esse trânsito no Mar Vermelho, que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo, ou seja, liga a Ásia à Europa. Então, é todo os manufaturados da China que vão para a Europa, que foi bastante abalado esse trânsito. Os cargueiros tiveram de dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, que é 6.000 quilômetros mais distante, em vez de 20.000, 26.000 quilômetros, e que aumenta de 10 a 15 dias o trânsito, o percurso, e com isso encarecem o frete e também reduz a disponibilidade de containers e de navios no mundo, né? Porque aumenta esse trânsito, torna esse trânsito mais lento, mais demorado, e isso alterou bastante as cadeias de valor no mundo. Então essa é uma opção que o Irã tem e que os Houthis estão prontos para colocar em marcha. Com isso, o custo econômico e, consequentemente, político para Donald Trump seria ainda muito mais elevado. E talvez ajude a gente a entender por que ele desistiu também, né, Leonardo, desse tal pedágio, dessa taxa de segurança, vamos chamar assim, como quer que seja, né? Não durou um dia, né? E teve uma reação grande do setor privado mundial, das petroleiras, sobre essa ideia do pedágio. Na sua leitura, o recuo desta vez, né, ou dessa semana do Trump, se deu principalmente por uma pressão do setor privado? Com certeza, Caio. Não tinha sentido, o Lorival falou isso até ontem à noite, não faria sentido o Trump... a gente tem que tomar muito cuidado com o que o Trump fala, né? Tem que filtrar um pouco o que o Trump fala, nem tudo que ele fala acaba acontecendo na prática, a gente tem que ter um pouco de cautela. Mas sobre esse comentário que o Lorival fez agora em relação aos Houthis, também é um ponto que estou acompanhando, lembrando a todos que uma das maneiras que a Arábia Saudita tem conseguido aí meio que driblar a questão do Estreito de Hormuz é justamente no oleoduto leste-oeste que possui ali na Arábia Saudita, escoando justamente para um porto que fica no Mar Vermelho. Então, vocês imaginam se os Houthis voltarem a atacar o tráfico de navios mercantes ali naquela região, isso também vai prejudicar digamos assim, essa alternativa que a Arábia Saudita tem utilizado para escoar o seu petróleo, sabendo que grande parte do petróleo da Arábia Saudita é exportado exatamente para os países asiáticos. Então, os navios saindo ali pelo Mar Vermelho da Arábia Saudita teriam que cruzar o Estreito de Bab el-Mandeb, o mapa que o Lorival mostrou aí aponta bem isso. Então, vemos mais uma vez como que a geografia é importante para a análise geopolítica, vemos mais uma vez como os pontos focais da navegação global, as linhas de comunicação marítima são importantes. Lembrando que desde 2023, novembro de 2023, quando os Houthis iniciaram aqueles ataques ali no Mar Vermelho, 4 navios mercantes foram afundados e mais de 100 navios mercantes foram atingidos por ataques dos Houthis ali naquela região. Ou seja, essa possibilidade ela é real e muito perigosa. Mas, como eu falei, acho que a Guarda Revolucionária, na semana passada, ela esticou muito a corda. Inclusive, achei que, para mim, comprova que existe uma divisão interna dentro do Irã, ou seja, existe uma turma um pouco mais moderada, Pezeshkian,
o Galibaf, o presidente do parlamento, tentando moderar, tentando negociar com os Estados Unidos, mas tem uma turma ali mais radical que quer sim tirar o máximo de proveito dessa vantagem da geografia para o Irã em relação ao Estreito de Hormuz. E lembrando aos telespectadores, né, que tivemos uma novidade ontem, que interessante de compartilhar com todos, que foi o primeiro ataque de drone naval dos Estados Unidos contra alvos iranianos. Isso não tinha acontecido, nós temos visto muito isso na guerra entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia atacando bastante a Rússia, inclusive essa noite já atacou novamente navios petroleiros russos ali no Mar de Azov, etc. Nós estávamos acostumados a ver drones navais lá no Mar Negro, no Mar de Azov, mas ontem tivemos aí imagens circulando nas redes sociais dos drones americanos pela primeira vez acertando a base naval de Bandar Abbas ali no Estreito de Hormuz. Então, a situação realmente bastante complicada. O mundo volta a ficar em expectativa até onde isso vai dar e me chamou muita atenção o fato de que até o momento Israel ainda não entrou nesse novo aumento de tensões, aumento de ataques, volta dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Mas é algo que nós não podemos descartar. O Netanyahu falou hoje de que o país está pronto para voltar a atacar o Irã, caso seja atacado. E aí temos os Houthis, como o Lorival comentou, ou seja, temos aí uma confusão de situações ali na região que preocupa muito. E só para não deixar passar, Caio, se você me permite, não podemos também esquecer que hoje dia digamos assim, o dia mais importante da França, Dia Nacional da França, a maior parada militar dos últimos anos lá no país, mostrando a Europa unida, o Zelensky, inclusive, presente, mostrando aí a Europa unida, querendo ser independente, dando um recado para a Rússia de que a Europa está pronta para resistir contra a Rússia. Então, o mundo realmente bastante complexo e eu acho que aqui no Brasil nós precisamos acordar para essa situação. Sei que o tema é política nacional, problemas internos, mas impressionante como nós assistimos ao que está acontecendo no mundo, como se fosse um filme de streaming, sem entender exatamente o risco que isso tem para o país em vários aspectos. Lorival, o cenário que vocês projetam várias vezes aqui, até com o William, principalmente com o William, vocês tratam cenários ruins que apontam cenários melhores. Né? Muitas vezes isso, né? O próprio bloqueio naval, a primeira vez, de 13 de abril a 17 de junho, projetou um acordo de cessar-fogo. Mas agora o que eu capto de vocês é um cenário ruim projetando um cenário pior? Veja, a Guarda Revolucionária ela tem um objetivo de evitar que o Irã volte a ser atacado no futuro. Né? É diferente do objetivo do governo civil, que é de atrair dólares, né? São mandatos diferentes que eles têm, né? Então, o acordo firmado entre Trump e o governo Pezeshkian contemplava isso, trazer de volta, criar um fundo de 300 bilhões de dólares para reconstruir o Irã, acabar com as sanções do petróleo iraniano e descongelar as dezenas de bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de dólares de depósitos congelados. Então, o governo civil estava contente com esse acordo, né? Mas a Guarda Revolucionária ela tem um outro predicamento, né? Que é proteger o país de ataques futuros, considerando que o Trump rompeu o acordo nuclear em 2018, atacou o Irã no ano passado, quando estava negociando, atacou o Irã este ano de novo, quando estava em negociação. Então, a Guarda Revolucionária entende que precisa criar uma barreira dissuasória realmente robusta. E essa barreira se chama Estreito de Hormuz. Então, é por isso que eles fazem questão de controlar o tráfego do Estreito de Hormuz daqui em diante. Só que isso é inaceitável para a comunidade internacional, isso viola o direito do mar e é um precedente e um status quo que o presidente Trump simplesmente não pode aceitar, uma derrota estratégica monumental para ele. Por outro lado, ele não pode pagar o alto custo do choque de energia e de transporte marítimo que o fechamento do Estreito de Hormuz, a situação toda, está acarretando. Então, ele está
numa cilada muito grande, sendo que o Irã ainda não jogou todas as cartas dele. Aquela é uma região acidentada, escarpada, com bastantes esconderijos para drones, para mísseis, que o Irã tem ainda bastante, e ainda por cima, onde há muita evaporação, uma visibilidade ruim. E ainda tem, do outro lado da Península Arábica, o Estreito de Bab el-Mandeb. Então, o Trump terá de ceder. É o Trump que tem de ceder, não é o Irã. O Irã está numa posição de força. Por mais que os Estados Unidos bombardeiem alvos iranianos, é mais do mesmo. Isso aí já se provou ineficiente, ineficaz. De maneira que a gente vai ter uma situação que vai se arrastar até as eleições de meio de mandato, até novembro, com essas idas e vindas. É uma normalização sob estresse contínuo. Então, o preço do petróleo vai oscilar fortemente junto com todos os outros mercados e o presidente Trump vai ficar oscilando entre duas narrativas contraditórias de pacificação e de escalada.